Olá, boa noite. Hoje, dia 12 de junho, é comemorado o Dia dos Namorados e o Jornal da UFO vai refletir sobre os relacionamentos na sociedade moderna. Amores líquidos é um dos temas em destaque. E você vai conhecer a história da primeira brasileira que se casou com ela mesma. É o casamento sologâmico. Fique por dentro do que é notícia em nossa região e no país. O Jornal da UFO começa agora. Acontece amanhã o primeiro pré-congresso da Juventude 2019, organizado pela Prefeitura de Uberlândia. A atividade vai acontecer das 8 às 10 horas da manhã no bairro Jardim Patrícia. Está prevista uma palestra gratuita direcionada aos jovens, com foco na inteligência emocional. Mais informações, tanto para o congresso quanto para os pré-congressos, podem ser obtidas aqui no telefone que aparece na tela, ou também você ir pessoalmente na Estação da Juventude, que fica no bairro Tibere. Agora, falando sobre o cenário nacional, o ministro da Segurança e Justiça Pública, Sérgio Moro, vai ser ouvido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre o vazamento de mensagens reveladas pelo site The Intercept Brasil. A audiência está marcada para quarta-feira da semana que vem e ontem ele esteve com o presidente Jair Bolsonaro, que não quis comentar o caso com a imprensa. Veja na reportagem. Foi o primeiro encontro entre Moro e Bolsonaro depois do vazamento de mensagens. Segundo a assessoria do Ministério da Justiça, a conversa foi bastante tranquila e o presidente entendeu as questões que envolvem o caso. Os dois seguiram para a cerimônia da Marinha, em comemoração aos 154 anos da Batalha do Riachuelo. Moro foi um dos condecorados por Bolsonaro com a Ordem do Mérito Naval. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro veio para São Paulo. Ele encontrou o governador João Dória no aeroporto de Congonhas. Quando jornalistas perguntaram sobre o vazamento das mensagens, o presidente encerrou a coletiva. Presidente, como é que o senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro? Obrigado. Pode falar sobre isso, presidente? Na troca de mensagens entre os procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro, divulgadas pelo site Intercept, teria havido orientação sobre as investigações e também cobrança. Num dos diálogos, Moro cobra o procurador Deltan Dallagnol. Não é muito tempo sem operação? Em outro, Dallagnol diz ter dúvidas sobre a solidez das provas que sustentaram a denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. A defesa do ex-presidente Lula está analisando se entra com recurso baseado no que chama de fatos novos, trazidos pelo vazamento, e que, segundo o advogado Cristiano Zanin, mostram que Lula não teve um julgamento imparcial. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, também comentou o caso. Disse que é preciso esperar a apuração dos fatos e que a corrupção sempre existiu, que a Lava Jato comprovou o esquema na Petrobras e que não entende a euforia em torno da divulgação das conversas entre Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Aplicativos de relacionamento, redes sociais. Hoje em dia a internet se tornou um grande canal para encontros. Mas será que esse caminho sempre dá certo? Veja na reportagem de Júnior Caritel e imagens de Lucas Guerreiro. Tudo começou em 2014, depois de um famoso match. O relacionamento entre Aniele e Priscila já completou 5 anos. E a Aniele relembra como tudo começou. Achei o aplicativo em meados de setembro de 2014 e estava brincando, era uma brincadeira. E aí foi quando eu curti uma pessoa e depois eu não mexi mais, mas essa pessoa me curtiu. E eu fui ver 3 meses depois. E que é hoje a minha atual esposa, que é a Priscila, né? Então, foi um aplicativo que eu usei uma vez, deu um match e esse match está aí até hoje. O primeiro encontro gerou expectativa, mas a Aniele lembra que tudo foi diferente como ela e a esposa imaginaram. A gente não teve o primeiro encontro do Tinder, porque eu demorei demais, a culpa foi minha, eu demorei a responder
e logo em seguida a gente foi amiga. Então a gente se encontrou como amiga e não como um relacionamento. Aí nesse momento, na época eu era um pouquinho metida, né? E não dei muita bola não, né, para essa amizade. Só que aí depois virou uma amizade verdadeira. Mas é de encontros e mais encontros que os jovens e quem quer se relacionar buscam um novo amor. Para esta psicóloga, usar aplicativos e outras redes sociais tem seu lado positivo. O lado mais interessante é que eu vou ter possibilidade de conhecer pessoas que de outra forma eu não conheceria, né? Se eu for específica no que eu gosto e no que eu não gosto, eu posso achar gente que compartilha interesses bem peculiares comigo. A psicóloga ressalta os cuidados com os encontros, pois nem sempre quem está do outro lado da tela do celular é exatamente a mesma pessoa. Tirando a imagem, a gente não sabe muita coisa daquilo ali, né? Então, infelizmente, tem o lado das mentiras, né, das traições, do lado perigoso, inclusive, né? De quem se relaciona com alguém que não conhece. No final da história, todos querem amar. Mas a especialista destaca que o amor próprio tem que estar em primeiro lugar em qualquer relacionamento. Encontrar o amor próprio é o principal. Eu acho que os mais jovens talvez não entendam a importância disso, né? O amor com o outro depende da disponibilidade amorosa que nós trabalhamos em nós mesmos. Isso não vem de uma hora para outra, né? Isso a gente aprende, a gente vai ficando bom com o tempo. Excelente. E para falar então sobre relacionamentos líquidos, hoje o Jornal da UFO recebe o professor Moacir de Freitas, que é do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Boa noite, Moacir. Boa noite, Patrícia, Valéria, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos sua presença, assim como da Valéria Paiva, que ela é psicóloga também aqui da UFO, da Divisão de Saúde. Boa noite, Valéria. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Moacir. É um prazer estar aqui. Bom, na reportagem mostramos aqui os aplicativos, as interações sociais e relacionamentos gerados a partir dessa tecnologia. Mas vamos resgatar um pouquinho o início dessa conversa, citando o sociólogo Zygmunt Bauman, me perdoe se eu falei errado, Bauman. Um sociólogo que é extremamente respeitado na contemporaneidade e ele fala muito sobre a modernidade líquida e os relacionamentos, o amor líquido, né? Os relacionamentos efêmeros. Então, professor Moacir, como que você vê os relacionamentos na modernidade? Você concorda com ele? Ah, sim. Veja, ele usou essa metáfora do líquido, porque uma qualidade dos líquidos é de se adaptar em forma muito rapidamente e a qualquer tipo de movimento e de pressão. Então, você faz qualquer movimento com os líquidos e eles automaticamente se adaptam. Então, quando a gente transporta essa metáfora para a nossa sociedade, o que ele está querendo nos dizer? Que nós convertemos relações sociais que eram muito duradouras, que eram baseadas em tempo, em construção, em assentamento, para outras, que são as dos nossos tempos, onde a gente faz tudo ao contrário, tudo muito rápido, tudo muito, né? Eu estou brincando, muito fast food para tudo, não é só para comida, mas também para as nossas relações. E isso tem convertido uma parte das nossas relações sociais também. O amor é um deles, né? A gente transformou relações de uma vida em relações de uma noite, um amor líquido. Mas isso também se reflete na amizade, se reflete na família, se reflete nas relações de trabalho. Então a gente tem convertido aquilo que leva tempo para se consolidar em outras circunstâncias e relacionamentos onde a gente não tem mais tempo para se dedicar a eles. Por isso que é tudo muito rápido. Inclusive, é muito rápido também encontrar as pessoas para se relacionar. Na reportagem, a gente viu os aplicativos que estão aí para isso. Valéria, então, como que você vê o uso da tecnologia nesse sentido, né, na construção das relações humanas? A questão da tecnologia, ela tem dois lados, né? Num primeiro momento, facilita essa conexão, ela é mais rápida, mas não pode ficar só no virtual. Nós precisamos de relações reais, nós precisamos de olho no olho, nós precisamos de toque na mão, nós precisamos nos conhecer e conhecer o outro. E interessante, quando o professor fala dessa fluidez, o líquido ele escorre pelas mãos. E nós precisamos construir relações com significado, onde o outro não é um objeto, o outro é um sujeito. Só que antes de amar, antes de interagir, eu preciso me amar, eu preciso me conhecer, interagir comigo mesma. E por que você acha que mudou tanto as relações na contemporaneidade? Porque é possível afirmar que no passado tínhamos mais amarras psicológicas, financeiras, no caso da relação entre homens e mulheres.
E hoje não há tanta dependência? Ok, a grande pergunta é o que me atrai no outro, o que me leva ao encontro do outro. Nós temos motivos conscientes e inconscientes, né? Que permeia toda uma questão histórica, social, cultural. Mas é muito importante saber quem eu quero ser nesse momento. Então não é porque a sociedade está com predomínio de relações fluídas, de relações efêmeras, que eu vou me permitir ter uma relação assim. Né? Muitas vezes é mais fácil estar na tela, atrás da tela de um computador, do que junto do outro. Quantas vezes nós vemos encontros onde cada um está com seu celular. Então ali não existe um encontro real. Existem pessoas que estão comungando o mesmo espaço. Mas eu não me interesso pelo outro, eu não sei o que você pensa, o que você sente, mas nós estamos ali, cada um com o seu celular. Que é cada vez Agora, mais importante é que a internet pode ser um primeiro momento, mas não pode ficar só no virtual. Tem relações maravilhosas que iniciaram através de um aplicativo. Então pode dar certo sim, né? Desde que não seja só isso. Pode ser só um primeiro passo. Ok. Qual a visão das pessoas sobre os relacionamentos modernos? A nossa equipe conversou com algumas pessoas no campus Santa Mônica da UFO e as respostas foram bem interessantes. Veja. Os relacionamentos hoje, eles estão... Já há vários anos, eles vão se pautando cada vez mais por uma relação de consumo. Os relacionamentos, eles deixam de ser aquela coisa mais olho no olho da realidade e passam para o virtual. Os aplicativos acabam fazendo com que isso seja disseminado de forma mais fácil. Eu gosto da pessoa, eu vou lá, dou match, não gosto da pessoa, eu passo para o lado e quando eu não quero mais saber da pessoa, eu bloqueio. Então, só que ao mesmo tempo eu acho que a gente tem vivido uma contratendência também. Algumas pessoas buscam valorizar mais essas relações mais próximas, mais olho no olho. Então eu acho que o movimento hoje é das duas coisas. Eu acho que tem esse movimento do consumo do amor, o consumo do relacionamento, mas também tem uma valorização de novo do amor mais offline, digamos assim, né? A gente tem agora muitas possibilidades, eu acredito. A mulher ela não precisa mais necessariamente estar vinculada a um homem para conseguir algumas coisas, para conseguir um respeito e etc. Então, ela não precisa mais submeter a certas coisas. Na questão de amizade também, você tem todo um acervo agora, um monte de galera falando sobre o que é relacionamento tóxico, tanto em relacionamento afetivo, amoroso, quanto em relacionamento de amizade e tal. Então, acho que as pessoas elas não estão precisando mais submeter a certas coisas. A gente tem uma percepção de que os relacionamentos, sejam de amizade ou no âmbito da vida amorosa, erótica, né, conjugal, você tem uma maior liquefação das relações sociais, como alguns sociólogos como o Bauman, né, vem apontando, que é a ideia de que você permanece num relacionamento até que ele te traga resultados, digamos, para a sua vida pessoal. Quando ele se torna menos vantajoso sobre algum ponto de vista, a facilidade com que você rompe hoje é muito maior do que quando você devia uma espécie de dever moral à pessoa com quem você estabelecia uma relação, né? Seja de amizade, seja amorosa. Então hoje eu acho que você tem uma espécie de lógica econômica para as relações sociais, né? No sentido de que eu estou investindo em uma relação. Se eu estou investindo, ela tem que trazer resultados. Se ela não traz, eu rompo com ela. Então acho que tem uma grade de inteligibilidade econômica, no sentido do custo-benefício, que passou a permear as relações entre as pessoas, e menos o caráter da lealdade, da prestação de, contas que você deve ao outro em alguma medida. Excelente essa reflexão e contribuição da professora Mariana. Muito obrigada, viu, professora? Aproveitando então aqui ao meu lado o professor Moacir, vou continuar esse assunto. Tá ótimo. Sobre as relações líquidas. Professor Moacir, elas podem, de certa forma, serem saudáveis também ou não? Mas olha, poder sempre pode, né? É difícil, como a gente estava conversando aqui antes, não tem um modelo ideal de relacionamento, né? A gente não tem como determinar o que é bom e o que é ruim. O que é necessário pesar o porquê que a gente procura relações
líquidas hoje em dia. A professora Mariana colocou bem. O que a gente tem feito muito? Tratar dos nossos relacionamentos com os outros de maneira consumista. Como a gente faz com o celular, como a gente faz com algum outro bem que a gente descarta na medida que aparece um outro modelo melhor. Né? Ainda que não seja tão melhor assim, se aquele que está na minha mão já não está me dando exatamente o mesmo grau de prazer, eu troco. Só que quando a gente troca um aparelho eletrônico é uma coisa, quando a gente está trocando outros seres humanos, aí as relações são diferentes. Então isso tudo tem que ser pesado, para ver se a gente não está, na verdade, usando esse subterfúgio, mas para esconder outros problemas que são de ordem psicológica, que eu não sei explicar quais são, mas um deles a sociologia ajuda a entender. A gente tem buscado cada vez mais sofrer menos. Então, não estabelecer relacionamentos nos permite não sofrer. Então, no fundo, eu não estou querendo me relacionar com as pessoas de maneira rápida porque eu quero me relacionar com muitas pessoas. É porque eu estou com medo de me relacionar. Porque relação demanda tempo, demanda investimento, demanda sentimento. E eu não sei se eu quero dar esse tipo de sentimento para os outros. Confiar nas pessoas esse tempo todo e nesse grau. Valéria, mas muitas pessoas ainda buscam esse relacionamento duradouro, né? E como que acontece isso? No caso, você que é psicóloga, as pessoas chegam e ainda expressam esse desejo de ter relacionamentos duradouros, como acontecia no passado? A questão da expressão ela é única, né? Cada pessoa vai chegar ao seu modo, a sua forma de estar no mundo. Mas eu acho muito importante a colocação que o professor colocou, que muitas vezes diante de decepções, onde teve muitas traições, onde houve investimento, mas houve uma dor, a pessoa se fecha. Então ela não quer correr o risco. De sonhar mais, né? Com e esse tipo muitas vezes quer ter o controle de si e do outro, e a gente não controla nada. E a gente precisa do outro para crescer. Mas que outro que eu quero na minha vida? É um outro para suprir uma carência que eu tenho, ou financeira, ou de comportamento. Vamos dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa tímida que busca um extrovertido, que ela acredita que ele vá à frente, né, abrindo portas. Alguém que não se ama e acredita que o outro vai amá-la. E se ela não se ama, ela não tem o que dar. Então nós precisamos primeiro aprender a nos amar. E de que forma? Quem nos cuidou? A nossa trajetória de vida. Nós somos os únicos seres que podemos contar a nossa história. E nossa história é permeada de relacionamentos. Relacionamentos que deixaram marcas, mas que nos construíram. Então, todo relacionamento, independente desse tempo, ele traz uma marca. Lógico que aquele que durou mais, mas que teve investimento afetivo, ele deixa um outro tipo de marca. Às vezes um relacionamento de 2 meses foi mais intenso que um relacionamento de 5 anos. Com certeza. No sentido afetivo. E falando agora também sobre amor próprio, você já ouviu falar em sologamia? A nossa equipe foi tentar entender melhor do que se trata esse conceito que é novo no Brasil. Olha, é bem curioso. Veja na reportagem. O amor. A gente sempre vê por aí casais se amando, trocando olhares e carícias. Mas até quando um relacionamento pode durar? E por que viver a 2? Seria mesmo necessário? Solidão. Já imaginou viver sozinho, sem a companhia de ninguém? Casar com você mesmo? Isso é sologamia. E nós fomos às ruas saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você sabe o que é sologamia? Não. Imagino que seja. Não. Não sei, não faço ideia. Pela etimologia, tem monogamia, poligamia, deve ter a sologamia. Questão de relacionamentos, né? Boa, Fernanda. Essa palavra desconhecida por muitos ganhou destaque nos últimos dias. Para a gente entender melhor a palavra sologamia, nada mais é do que o comprometimento com o amor próprio, com os próprios interesses e a própria felicidade. Amor próprio que a Jussara fez questão de buscar. Ela virou notícia em vários sites por causa da cerimônia que ela fez casando com ela mesma. A ideia de me casar comigo, ela surgiu de uma forma muito natural. Eu simplesmente estava em um dia que eu estava me sentindo muito bem, muito feliz, e eu comentei com uma amiga e parceira de trabalho dessa minha fase da vida, né? O tanto que eu estava me sentindo bem e encorajada. E aí eu percebi o ponto que eu tinha chegado. Eu sempre tive muito medo de ficar sozinha, né? Eu
Eu nunca achei que eu pudesse ficar sozinha, então com isso eu sempre emendei um relacionamento no outro, né? Eu comecei a namorar, eu tinha 12 anos de idade, e daí pra frente eu fui sempre emendando um relacionamento no outro, sempre com muito medo de estar sozinha. E aí no último ano eu me vi sozinha, e isso pra mim foi libertador, foi transformador, e eu senti muita vontade de comemorar e de externar isso, sabe? Assim, foi uma coisa que veio de dentro do meu coração. Eu nem sabia que existia esse termo casamento sologâmico. Foi uma vontade. A reação da família, segundo a Jussara, foi das mais variadas. A minha mãe, ela estranhou um pouco, mas ela aceitou, ela acolheu a minha ideia, ela me respeitou. O meu irmão e a minha cunhada ficaram super felizes. Eles são pessoas que viveram comigo o processo de dificuldade de me imaginar sozinha. Minha filha também, né, porque eu já tenho uma filha de 21 anos, que é uma pessoa maravilhosa e que me apoia e me encoraja sempre. E tive também a minha irmã e o meu cunhado, o marido da minha irmã, que estranharam bastante, eles estavam estranhando até pouco tempo antes da coisa acontecer, na realidade, né? E eu contei para poucos amigos, né? Contei para essa família mais íntima e contei para poucos amigos antes de fato acontecer o casamento. E até teve uma amiga minha que no dia do casamento ela falou: "Você fez, olha o que você está fazendo". Mas estar sozinho ou sozinha não significa estar 100% solitário, como explica a empresária. A escolha pela sologamia foi uma forma dela mesma valorizar o amor próprio. Eu sou feliz comigo, eu sou feliz sozinha. O que não quer dizer que eu queira ficar sozinha. Eu quero ter uma outra pessoa. Eu acho importante a gente ter outra pessoa. Então, o ritual ele serviu simplesmente para encorajar mesmo, para me encorajar e para eu comemorar ter chegado a esse ponto, né? De me ver feliz sozinha e de não depender de outra pessoa para ser feliz. E eu acredito também que todo casamento, né, entre pessoas, ele deveria começar sim por esse ato de se amar, né? A gente precisa estar inteiro para o outro. A gente não pode chegar para o outro cheio de dificuldades, cheio de carências e querer que o outro tape esse buraco na gente, né? A gente já tem que chegar completo. A gente tem que desfazer um pouco dessa nossa cultura de ter que ter um outro para ser feliz, né? E aí hoje nada me impede de ser feliz com outra pessoa. Eu só acho que vai ser um processo muito mais natural e muito mais gostoso, porque eu tô completa. Uma história muito rica, né? Muito rica. E aí eu fico com a pergunta para você, Valéria, agora. É possível então ser feliz sozinho? A plenitude, né? É interessante que quando ela coloca, ela não fecha as portas para a relação. Para um amor, para um amor, para a chegada do outro, mas primeiro ela encontra consigo, né? Então, como é rico esse casamento interno que ela colocou simbolicamente nesse ritual, para poder realmente chegar inteira, não somos a metade de ninguém. E muitas vezes o não suportar ficar sozinho, eu aceito qualquer pessoa do meu lado e vou me machucando cada vez mais. E não tenho a maturidade da escolha, porque eu não me escolhi, como que eu vou escolher melhor o outro? Então, como fazer o outro feliz, sendo que, né, você ainda não está feliz consigo mesmo, sozinho? Isso, nós contribuímos, que a gente precisa do espelho do outro, né? E isso começa lá na infância, quando a criança se percebe no espelho e fala, eu existo, os outros olhares vão ajudando ela a se formar enquanto ser humano. As relações nos possibilitam autoconhecimento, mas eu preciso fazer esse mergulho interior, nessa essência de quem eu sou e quem eu quero. Excelente. Bom, o Jornal da UF, vocês sabem, é notícia, é opinião e também é interatividade. Olha só, a gente recebeu a participação pela nossa live no Facebook da Sebastiana Cardoso. E ela pergunta aqui para os nossos especialistas: os relacionamentos abertos são exemplos dessa modernidade líquida? E depois ela faz outra pergunta:
a monogamia existe de fato ou todo relacionamento monogâmico tem traição? Vou deixar o professor Moacir responder. Difícil, né? Pergunta cabulosa. Muito cabulosa. Ó, vou começar do fim para o começo. Segunda parte da pergunta. Não sei dizer se todos têm. Pode ter, pode não ter, porque cada relacionamento é de um jeito. Né? Quanto à primeira parte, me parece que sim. Os relacionamentos abertos têm toda essa característica de serem, né, próprios dos relacionamentos líquidos. Exato, porque a gente se liberta das barreiras dos relacionamentos. Eu posso ficar com quem eu quiser, com quantas pessoas eu quiser ao mesmo tempo, na mesma hora, um de uma vez, outro da outra vez, enfim, eu vou ampliando as possibilidades. Uma característica dos relacionamentos líquidos é a quantidade. Eu troco qualidade, digamos assim, porque qualidade leva muito tempo para a gente poder apurar, por quantidade. Fico com hoje, um amanhã, 2, 3, 4, quantos eu quiser, sem que isso necessariamente seja um problema ou se choque com algum tipo de cultura ou de valor moral meu. Agora, não é possível a gente afirmar também que monogamia está sempre ligada à traição. Não é bem assim. Penso que não. Né? Não podemos. Não podemos, né, Valéria? Bom, agora é hora de saber se esse tempinho frio e seco ainda vai permanecer nos próximos dias. O repórter Júnior Caritel conversou com Luiz Antônio, que é professor do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO. Confira. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Bom, aqui em Uberlândia, região, o tempo está mais frio, as pessoas já estão pegando o agasalho, tirando o agasalho do guarda-roupa, mas para a gente entender como vai ficar o tempo daqui para frente, a gente vai conversar agora com o professor Luiz Antônio de Oliveira, que é professor do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos aqui da Universidade Federal de Uberlândia e vai explicar melhor para a gente. Bom, professor, o frio deve permanecer desses dias para cá? A época é propícia, né? A gente está aí já no final do outono, caminhando para o inverno. A temperatura mais baixa esse ano foi de 12,1, né? Dando em vista do que foi o ano passado, que foi de 8 graus. Então as temperaturas para este final de outono aí estão ligeiramente acima da média, né? Mas lembrando que as temperaturas mais amenas permanecem. E a tendência é que a gente tenha uma temperatura abaixo da mínima que já ocorreu no início desse mês. Certo, e a população precisa ficar atenta com esse tempo seco. O que é preciso fazer, professor? Se a gente for analisar com relação à saúde, né, esse período aí de umidade relativa abaixo da média é o período onde que a gente tem a maior incidência de ocorrências de casos de doenças respiratórias, né, principalmente em crianças e pessoas idosas. Então, 31% e com tendência de queda, se a gente for avaliar aqui, o recomendável seria de 60%, então realmente em termos de umidade relativa relacionada à saúde, o período ele é crítico, né? Tá certo, professor. Quero agradecer a sua participação e pelas informações também. Agora a gente vai conferir como fica a previsão do tempo em Uberlândia e algumas cidades aqui da região. A quinta-feira em Uberlândia deve ser predominantemente ensolarada, mínima de 17 graus e máxima de 27. Em Monte Carmelo, a previsão é parecida, sol e poucas chances de chover. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Pode fazer frio em Ituiutaba, mínima de 14 graus e máxima de 30. A cidade de Patos de Minas também pode apresentar temperaturas baixas, apesar do dia ensolarado. Os termômetros marcam entre 17 e 27 graus. Em Araxá, o dia deve ter sol. A temperatura mínima fica em 16 graus e a máxima 28. Hoje no quadro Campi Avançados você vai conhecer o projeto social Revelando Empreendedores. Veja. Meu nome é Harold, eu sou empresário de Ituiutaba. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o projeto Revelando Empreendedores. O projeto Revelando Empreendedores é uma iniciativa da nossa empresa em parceria com o NEF, que é o Núcleo de Educação Financeira com a UFO, e o Instituto Total, que está situado no setor 2,5. O tema central do nosso projeto é o empreendedorismo, porém nós entendemos que para se chegar a ser um empreendedor de excelência, a gente deve desenvolver diversos pilares.
Então a gente trabalhou temas bem diversificados. E a gente aplica em módulos, né? São módulos que nós aplicamos durante todo o ano letivo, e o foco é uma capacitação adicional para os professores, e também a gente trabalha com alguns alunos, diretamente com alguns alunos, na autonomia do ser, no autogerenciamento, e é nisso que a gente acredita. E eu quero agradecer aqui especialmente ao professor Dani Rogers, que é um parceirão, que desde o início comprou a ideia, é apaixonado pelo projeto e entrou de corpo e alma. O Instituto Total, pelo carinho, pela dedicação também. E pela UFO, pelo todo o corpo docente da UFO, que é uma parceirona, assim, tudo que a gente solicita e precisa, a gente encontra parceiros. E Tuiutaba ganhou um grande presente, que foi a UFO ter vindo com a unidade aqui para a nossa cidade, porque realmente eles são focados na comunidade e trabalham muito para o bem comum. Parabéns pela iniciativa. Bom, o Jornal da UFO está chegando ao fim e gostaria muito aqui, em nome de toda a equipe do Jornal da UFO, agradecer a presença da Valéria Paiva, que é psicóloga. Valéria dando falou pra gente sobre a divisão de saúde da UFO, mas rapidinho, quem quiser buscar atendimento, onde deve procurar? Patrícia, nós estamos no bloco 3E, sala 125, e atendemos os estudantes através do serviço de orientação e acolhimento psicológico, aqui no Santa Mônica. Excelente. Muito obrigada pela sua participação hoje. Foi uma reflexão muito rica, viu? Eu que agradeço. Assim como a participação do professor Moacir de Freitas, que é do Instituto de Ciências Sociais aqui da UFO. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Obrigado. O Jornal da UFO fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite, seja sozinho ou com o seu amor. E eu te espero amanhã. Tchau.